Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Luiz Vieira, o seu professor de filosofia. Fiquem bem à vontade, procurem um lugar bem tranquilo. Estamos transmitindo essa aula pelo meu canal no YouTube, Professor Luiz Vieira, escritor. Aliás, aproveite e se inscreva, é grátis, para que você receba em primeira mão as notificações das próximas aulas. Se você gostou, sem cerimônia, pode deixar o seu like. Então vamos lá para esse mundo encantado do conhecimento. Na aula anterior, nós já estudamos um pouco sobre a introdução à filosofia, conhecemos um pouco sobre os mitos, a passagem do mito para o conhecimento filosófico, e vimos aí que a filosofia é muito importante porque foi através dos filósofos que nós tivemos os primeiros conhecimentos de forma racional, quando o homem começou a sair do mundo da ilusão, do mundo da explicação mística para o conhecimento racional. E hoje nós vamos conhecer alguns filósofos importantes, mas só recapitulando, aliás, para quem perdeu as outras aulas, pode entrar no meu canal e assistir a qualquer hora que quiser. Isso vai facilitar muito a sua vida, vai te engrandecer mais, porque quem conhece, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais forte, mais humano a gente fica. Então, nós falamos que o Sócrates foi o filósofo mais importante para a filosofia, tão importante que foi um divisor da história. Nós conhecemos os filósofos pré-socráticos, os que viveram antes de Sócrates, os filósofos que nós chamamos de os clássicos, que viveram no período do Sócrates, que são, por exemplo, o próprio Sócrates, Platão e Aristóteles, os principais, e os pós-socráticos. Os primeiros homens que nos ofereceram conhecimento filosófico baseado na razão foram exatamente os pré-socráticos. E nós estamos falando aí de 5 séculos antes de Cristo. Então nós podemos dividir esses filósofos pré-socráticos em 2 grupos, o grupo dos monistas e o grupo dos pluralistas. Mas eu falo já o que são os monistas e o que são os pluralistas. Bem, uma característica dos pré-socráticos é que eles eram cosmológicos, eles eram considerados filósofos cosmológicos, ou também os filósofos naturalistas. Por que, professor? Exatamente porque foi a primeira inquietação, os primeiros questionamentos foi sobre o cosmos, por isso cosmológico, e sobre a natureza, né? Porque chove, porque as plantas crescem e morrem, porque a gente se reproduz, porque isso, porque tem estrela à noite, porque tem lua à noite, de dia tem sol, né? Então eles começavam a observar toda a natureza e buscavam explicação para isso. Por isso eles foram chamados de naturalistas. E o homem perdidão aqui, aquela historinha que eu já contei, quem quiser pode ir lá no meu vídeo e escutar novamente, aquela história do naufrágio, né? Quando você ia de navio e o navio afundou, você conseguiu se salvar junto com um grupo de amigos e foi parar numa ilha completamente estranha, cheia de coisas que você nunca viu. Tá lá no outro vídeo essa historinha, você pode ver novamente para nos acompanhar. Bom, então era assim que o homem se sentia, né? Completamente perdidão, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma resposta. E claro, o homem ele busca resposta para tudo, ele não aceita ficar sem resposta. E como ele não tinha isso, geralmente ele atribuía tudo a uma divindade superior. Por isso que os primeiros homens criaram tantos deuses, né? O Monte Olímpio, né? Que tinha o Zeus, que era o deus, o chefão lá, o todo-poderoso, e aí tudo, se chovia, se fazia sol, as estrelas, a fertilidade, tudo eles atribuíam a Deus. Por quê? Porque eles eram muito religiosos? Não, gente. É porque aquilo que o homem não consegue explicar através do conhecimento racional, ele acaba atribuindo a uma força transcendental, algo que ele não consegue entender. Mas ele busca, ele quer resposta para tudo, e as primeiras respostas foram respostas mitológicas, também respostas religiosas. Pois muito bem,
esses primeiros filósofos pré-socráticos que buscavam a explicação para o mundo, para o universo, para o cosmos, explicando as coisas da natureza, eles nos ofereceram uma gama de conhecimentos tão importantes e tão atuais até os dias de hoje, século V a.C., esses conhecimentos estão valendo até hoje, do ano 2021, era cristã. Então vamos conhecer alguns deles? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar aqui dos monistas. Ah, sim, eu fiquei de explicar depois porque os monistas eram aqueles filósofos que acreditavam em uma única substância, em um único elemento que deu origem a todo o cosmos. Então eles viviam pirado, né? Poxa, de onde saiu o mundo? Como surgiu o mundo? Quem criou o mundo? Então eles buscavam a partícula a primordial, a partícula que deu origem a tudo isso. Então os monistas, eles acreditavam num só elemento. Já os pluralistas não, achavam que o mundo foi composto a partir de vários elementos. Então vão seguindo o raciocínio, vão prestando muita atenção. Eu vou começar nos pré-socráticos pelos monistas. Nós temos aqui, eu vou citar alguns para vocês. Eu trouxe aqui o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaxímenes e o Demócrito. Esses quatro aqui, monistas pré-socráticos, que nos trouxeram uma grande contribuição para a gente entender. Mas antes de eu falar da teoria de cada um desses, não vai pirar, não vai ficar assim pensando, ah, esse filósofo é doido, achou que o mundo veio do fogo, né? Não, são teorias, eles pesquisaram, eles não tinham nem um papel, uma caneta, não tinha uma lupa, não tinha nada, era só observando ali a natureza, usando o raciocínio. Imagine a inteligência desse povo para nos deixar tantas teorias impressionantes, gente. Então, mais importante que você ficar achando que o fulano tinha razão, o outro era maluco, é de você compreender essa tentativa de explicar o mundo que eles tinham, que eles nos deixaram com uma herança e que ajudou muito a ciência. Eu te digo mais, você vai identificar aqui em alguns filósofos desses uma teoria muito parecidas com a teoria cristã. Então vamos lá. Primeiro, Tales de Mileto. Quando você vê o filósofo grego pode saber que era o lugar onde ele vivia. Então Tales vivia numa colônia grega chamada Mileto, por isso o nome Tales de Mileto. Depois de tanto observar, ele chegou à conclusão que todo esse mundo, todo o cosmos, ele surgiu da água. Ele começou a observar o mar, o rio, a maior parte era água, tinha pouca terra. Ele mordia uma fruta e via que tinha grande quantidade de água. O corpo humano, os animais morriam, secavam, era ausência de água. Então ele dizia, ausência de água é morte, não tem como viver, o mundo todo é água. Como diz hoje o nosso contemporâneo, um cantor, compositor Guilherme Arantes, naquela música belíssima, Planeta Água, né? Que o mundo não deveria se chamar, aliás, o nosso planeta não deveria ser planeta Terra, planeta Água, porque é 2/3 de água. Nosso corpo é composto por 2/3 de água, então tudo é água. Então Tales de Mileto teve essa grande sacada ao observar a natureza e ver a importância da água. Então ele falou, pronto, tá aí, a água é o elemento primordial, é o elemento princípio, é o arqué que eles chamavam de, eles buscavam o arqué, que é a substância originária que deu origem a tudo. Então ele falava, foi a água, e a água ela teve suas transformações, ela se solidifica, ela entra em estado gasoso, volta para o estado líquido, vira vapor, e esse processo todo acabou ao longo dos anos, segundo Tales, né, causando essas transformações até no estado, veio a terra, né, o elemento terra, e daí as primeiras formas de vida, elas nasceram na água, as formas de vida aquática, e depois com a terra eles foram saindo para a terra e foram se adaptando. Então a primeira forma de vida, água, surgiu na água, daí toda essa evolução. Então Tales de Mileto teve essa grande sacada e ele disse categoricamente, o arqué,
ou seja, a substância principal, a única que iniciou tudo, é água. Vamos a outro. O outro filósofo também monista, o pré-socrático, é o Anaximandro. O Anaximandro, ele teve assim uma explicação mais subjetiva. Alguns falam que ele foi mais malandro, né? Ele falou, olha, o arqué de tudo é o ápero. Mas Anaximandro, que diabo é ápero? Ah, meu filho, o ápero é o infinito, né? É uma substância indefinida, né? É uma substância etérea, eterna, é o infinito. O mundo veio do infinito. No começo só tinha o ápero, né? E aí todas as formas de vida surgiram daí. Então, assim, é meio sem graça essa explicação do Anaximandro, né? Muitos filósofos acham que ele usou de malandragem. Olha, eu não achei nada, não vou dizer que tudo veio do infinito. Mas fica aí, o apeiron, que era essa substância que ele chamava de infinito. O outro, também pré-socrático, né, do grupo dos monistas, parecido o nome, mas não é. O Anaximandro é infinito. O Anaxímenes, que disse que tudo veio do ar. O arqué dele é o ar, né? Também muito interessante essa teoria. O ar, tudo era ar. Esse mundo era um grande vácuo cheio de ar. E o ar ele vai sofrendo transformações. O ar quente, o ar frio. E aí vai formando, através dali vai nascendo as primeiras formas de vida. As bactérias, os micróbios. Esse ar, ele de repente se condensa. E aí vem a água, o vapor, enfim. É uma doideira, né? Então, ele afirmou o Anaxímenes, não Anaximandro. O Anaxímenes, a sua tese aqui, o arqué, o início de tudo foi o ar. Mas vamos um outro que é espetacular, eu considero o mais importante, a teoria mais inteligente do início do mundo. Quem é, professor, esse cara? Gente, você que já estudou química, você já ouviu falar nos átomos, né? Átomos, o que é átomos? Né? Dizem, átomos é uma partícula, seria a menor partícula, né? Que compõe tudo. Tudo que existe no mundo, seja vegetal, animal, inanimado, material, qualquer material, esse óculos aqui, ele é uma quantidade de átomos que está aqui, tudo é átomos, tudo são átomos. A roupa que eu estou usando, o material dela é uma composição de átomos. Eu por inteiro, meus olhos são átomos, toda a minha pele, todas as minhas células são compostas por átomos. O sangue que circula nas nossas veias são átomos. Aliás, nós todos somos conjunto de átomos. Quem foi que criou essa teoria, gente? O Demócrito, olha só, também pré-socrático, também do grupo dos monistas. De tanto ele observar a natureza, ele ficava angustiado. Gente, tem que ter uma partícula que deu origem a tudo isso, não é possível. Não pode ser água, não pode ser o ar, tem que ter uma coisa palpável. E aí ele ficava muito na beira do mar e ele começa a observar a água do mar batendo no rochedo, e aquele rochedo ia sendo transformado, ia perdendo, né? Ia perdendo matéria, ia escorrendo aquelas pedras iam se diminuindo, iam quebrando em pequenas partículas, até um dia ele pegou uma pedrinha daquela, ficou observando, mordeu aqui no dente até sobrar uma partículazinha bem pequenininha que mal ele conseguia ver. Aí ele, pimba, chegou à seguinte conclusão: o mundo surgiu a partir de uma partícula invisível, indestrutível, perfeita, infinita, nunca vai se acabar. Essa partícula Demócrito batizou como sendo átomo. Então ele dizia, o mundo era um vácuo composto por átomos. O mundo era átomos e vácuo. Esses átomos eram como se essas partículas minúsculas, invisíveis, elas iam se juntando, se incorporando umas às outras e dando forma a tudo que existe.
ia formando tudo, de animal a objetos, tudo são átomos. E essa palavra átomo significa exatamente o quê? Criada por Demócrito. Ah, sim, Demócrito teve um outro filósofo parceiro que também divide com ele essa teoria, que é o Leucipo, né? Mas ele era o tal, o Demócrito. O nome átomo quer dizer, é uma palavrinha grega de dois radicais. A, não, e tomo é divisão, ou partes, né? A, não, e tomo, divisão. Quer dizer, não divisível. Ele, Demócrito, acreditou que o átomo era uma partícula indivisível, eterna, indestrutível, e a partir dali, os átomos no vácuo, eles tinham encaixes que eles iam se encaixando uns aos outros para formar desde um ser humano bonitão como eu, até uma árvore, um elefante, uma zebra, esse celular, esse pedestal que está segurando o celular, essas paredes, a água que a gente bebe, a água dos mares, tudo são átomos. E aí, interessante, né, que ele não tinha nenhuma lupa para observar. E aí os cientistas, depois, usando equipamento de última geração, né, usando tecnologia, descobriu que o cara estava certo. Descobriu que tudo no universo são átomos. O Demócrito só errou em uma questãozinha, porque ele batizou o nome de átomo, dessa substância, porque ele acreditava ser indivisível. E depois o cientista nós descobrimos, a ciência, que o átomo pode ser dividido em 3 partículas ainda. Quem sabe? Prótons, nêutrons e elétrons. Mas eles ficaram tão maravilhados dessa descoberta desse filósofo que foi capaz de descobrir o átomo lá antes de Cristo, sem ter nenhum recurso, que eles decidiram não trocar o nome. Apesar de átomo quer dizer não divisível, e a ciência descobriu que o átomo é divisível sim, eles deixaram continuar chamando átomo. Espetacular, não acha? E aí, um grande lance. O Demócrito falava assim, mas os átomos vão se juntando e formando toda espécie de vida que tem aí, ou de matéria. Mas isso é uma bagunça? Eles vão se juntando aleatoriamente, formando? O que define o átomo que vai ser um cachorro, ou um ser humano, ou uma árvore, ou uma água, ou um papel? O que é? O que define isso? Ele dizia, deve haver uma força superior por trás disso. Deve haver uma intencionalidade. Não é essa bagunça assim que o átomo vai voando no espaço, pum, né? Deve haver uma força superior. E há quem diga que essa força superior, ele já pensava nisso. Quem é? Deus. E ele tinha uma outra explicação romântica, né? Os átomos que compõem a alma do homem, são átomos lisos, são átomos perfeitos, são átomos que não se encaixam com qualquer outro átomo. Ele só vai se encaixar com outro átomo igual, semelhante a ele. São os que dão origem à nossa alma, que a nossa alma é o sopro divino. Olha que bacana. Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui para não embaralhar muito a cabeça de vocês. Nós vimos hoje aqui apenas 4 pares, o Anaximandro, o Anaximenes e o Demócrito, que são os monistas. Na próxima aula a gente continua com os pré-socráticos. Nós vamos estudar aí sobre Heráclito, Parmênides. Tudo flui, tudo se transforma. Quem se lembra disso, né? Heráclito e Parmênides. O Empédocles também, né? Empédocles, Heráclito e Parmênides. Nós vamos estudar na próxima aula. Fiquem ligados. Se você gostou, deixa aqui o seu like. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal para você receber em primeira mão todos os avisos das nossas próximas aulas. Ok? Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Conhecimento é poder. E lembre-se, nunca saia sem máscara e não se aglomere. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, onde a pandemia voltou com tudo e você pode ser jovem e não pegar, mas você pode estar com o vírus e trazer para dentro da sua casa e matar quem você ama. Então fique ligado, acredite na ciência, acredite em Deus. Até a próxima aula.